Olá, gente, tudo bem? Estamos em mais um episódio da nossa série Bíblia Todo Dia e hoje estudaremos os capítulos 18 a 21 do Evangelho de João. O final do Evangelho de João e, consequentemente, o final do estudo dos Evangelhos vai nos acrescentar detalhes e ensinamentos únicos a respeito da morte e ressurreição de Jesus Cristo e vai fechar com chave de ouro essa sessão do Bíblia Todo Dia. No capítulo 18, nós vemos um momento em que Jesus é preso e a Bíblia afirma nos versículos 4 a 8. Jesus, sabendo de tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Eu sou, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, eu sou, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já lhes disse que eu sou. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Esse momento não apenas mostra que Jesus teria poder, se quisesse, de derrubar todo o exército romano, mas mostra também que Jesus se entregou voluntariamente por nossos pecados. Também mostra que o que Jesus afirmou de si, a mesma declaração que Deus tinha feito de si quando estava diante de Moisés. Eu sou. Nós vemos no Evangelho de João 7 autoafirmações de quem Jesus é. Nós vemos ele dizer, eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição, o caminho, a verdade e a vida e a vinha verdadeira. Em outros 7 momentos distintos, Jesus simplesmente afirmou, eu sou. Essa afirmação é carregada de poder, porque ele ainda é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Mesmo diante de Pilatos, no momento do seu juízo, nós vemos nos versículos 36 a 38 que disse Jesus, o meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. O reino de Jesus não é deste mundo, mas tem poder neste mundo. O reino de Jesus não é daqui, mas é aqui também. Foi isso que nós vimos nos evangelhos, quando Jesus nos ensinou a orar, dizendo, venha o teu reino. Pilatos também pergunta a Jesus o que é a verdade. E uma leitura desatenta desse evangelho pode fazer parecer que Jesus não o respondeu, mas a resposta estava em pé na frente dele. A verdade não é uma frase, a verdade é uma pessoa. E muitas vezes, assim como Pilatos, nós temos a verdade que é Jesus em pé diante de nós, mas algumas pessoas não se dispõem a reconhecê-lo. Se você nunca reconheceu Jesus como o Senhor da sua vida, essa é a maior verdade que você pode receber para si. Na verdade, o apóstolo João afirma que este evangelho foi escrito para que você creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenha vida em seu nome. Depois desse relato detalhado da crucificação e morte de Jesus no capítulo 20, que já exploramos em outros evangelhos, os capítulos 20 e 21 vão trazer ensinamentos preciosos acerca da ressurreição. Nós vemos no capítulo 20 Jesus aparecendo a Maria e depois aos discípulos. Mas João conta um detalhe desse momento com os discípulos que não foi registrado no Evangelho de Lucas. Os versículos 21 e 22 afirmam, novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isto soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Assim como o Evangelho de João começa igual ao livro de Gênesis, com a palavra criando todas as coisas, aqui também o homem recebe o sopro de Jesus, como também Deus havia soprado sobre Adão.
os discípulos recebem o Espírito Santo e a obra da recriação humana começou. Eles são enviados com o mesmo poder e autoridade que Jesus tinha na terra. E isso porque o Espírito Santo passou a habitar dentro deles a partir daquele sopro. Esse é o mesmo Espírito que habita em todo aquele que crê e confessa Jesus como Senhor e Salvador. Finalmente, no capítulo 21, em mais uma pesca dos discípulos após a ressurreição de Jesus, em mais uma aparição de Jesus ressuscitado, nós vemos o Senhor de longe aconselhando que eles lancem a rede no lado direito e assim eles pescam uma grande multidão de peixes. Eles reconhecem que é Jesus. E ali nós aprendemos mais uma lição. O discipulado ou a pesca, não apenas de peixes, mas na verdade de homens, não tem resultado somente no nosso esforço. O mais importante é obedecer à instrução de Jesus. É isso que vai garantir uma colheita de vidas. Numa conversa entre Pedro e Jesus, ainda nesse capítulo, nós vemos que a obra de Deus só deve ser feita se for baseada no amor que nós temos a Cristo. E finalmente, quando Pedro pergunta sobre o autor desse evangelho que estamos estudando, a resposta de Jesus é surpreendente. O capítulo 21, versículos 20 a 22 afirma: Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Não se preocupe com o chamado do seu vizinho. Simplesmente siga Jesus. Pedro iria liderar inicialmente a igreja, como veremos em seguida, e João iria viver durante longos anos para dar o testemunho desse evangelho que nós estudamos, para escrever as suas cartas, que ainda vamos estudar, e também revelar Jesus ressuscitado para todas as igrejas, através do livro de Apocalipse, que veremos ao final da nossa série do Bíblia Todo Dia. Mas agora nós vamos começar a estudar o que estes discípulos fizeram com a ajuda do Espírito Santo. Nós vamos estudar o livro de Atos. Fala aqui nos comentários o que te marcou no Evangelho de João e até lá!